Olá, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês hoje a respeito de fermento, a respeito de como você cuida do seu fermento, o que é o seu fermento, quando você deve alimentar, como você deve alimentar e como você percebe que o seu fermento está fraco, está forte, o que é um fermento forte, tá? Então a gente vai começar primeiro falando o que é um fermento. Um fermento natural é uma seleção natural de micro-organismos fermentadores que vivem ali na estrutura do trigo. São bactérias e leveduras em que você hidrata e você dá condições para que esses micro-organismos que se alimentam dos açúcares desses cereais cresçam, se multipliquem, reproduzam e façam o processo de fermentação. Tá? Então você tem ali bactérias e você tem ali leveduras. A temperatura que esses micro-organismos gostam e que eles vivem, que tem o melhor resultado, é em torno dos 30 graus. Tá? Então você tem ali bactérias, onde temperatura perfeita 30 graus, e leveduras, temperatura perfeita em torno dos 26 graus. Tá? Só que você tem um mix ali, entre bactérias e leveduras vivendo em simbiose, vivendo em harmonia. Tá? Quando você alimenta o seu fermento, as bactérias produzem ali basicamente o ácido lático, o álcool e o ácido acético, e as suas leveduras produzem muito gás carbônico como um processo de fermentação. Então as leveduras, mais que tudo, você consegue ter o processo visual, as formações das bolhas que você consegue ver, muito vem das leveduras, e das bactérias você consegue perceber ali as características organolépticas do seu processo, do seu fermento. Quando você tem o seu fermento e você guarda o seu fermento em geladeira, que é o meu caso, eu guardo o meu fermento em geladeira para que eu não tenha que alimentar o meu fermento todos os dias. Então, o que eu faço? Eu guardo, alimento o meu fermento e guardo ele em geladeira. Tudo que acontece na temperatura de mais ou menos 26 graus, que é o que a gente chama de temperatura ambiente, quando a gente fala temperatura ambiente, se subentende 26 graus. Se você não tem 26 graus na sua temperatura ambiente, você tem que fazer com que você consiga manter essa temperatura em torno dos 26 graus. Tudo que acontece ali em torno de 26 graus, que é a temperatura ótima para fermentação, vai acontecer dentro da tua geladeira. Mas como você baixa a temperatura, você faz com que os seus micro-organismos fiquem lentos. Então o processo de fermentação não se detém, mas fica lento. Você tem ali um mix entre bactérias e leveduras. O que acontece? As bactérias, quando você abaixa a temperatura em torno da temperatura de geladeira entre 5 e 8 graus, as bactérias continuam trabalhando. Lento, mas continuam trabalhando. As leveduras praticamente ficam adormecidas. Elas não suportam uma temperatura tão fria. Não morrem, mas ficam ali adormecidas. Então você tem uma atividade de fermentação, um processo de formação de gás um pouco reduzido. Tudo que acontece na nossa temperatura ambiente em horas vai acontecer dentro da geladeira em dias. E é por isso que eu mantenho o meu fermento ali alimentado, com quantidade de alimento suficiente para ele viver ali por uma semana, pelo menos, para eu poder voltar a alimentar esse fermento. Então, quando você mantém os seus micro-organismos ali por muito tempo, nesse processo de tira da geladeira, alimenta, volta para a geladeira, tira da geladeira, alimenta, volta para a geladeira, chega uma hora que ele começa a ficar fraco, que ele não gosta, a atividade de fermentação fica muito lenta, eu começo até a diluir o meu fermento. Por quê? Porque eu não tenho aquilo ali muito trabalhado, muito processado. Então eu vou ter uma atividade cada vez mais lenta. Então o que eu faço? Eu costumo, de tempos em tempos, depois que eu estou fazendo um tempo esse processo, tiro o meu fermento do freezer e mantenho ele ali por 3, 4 dias em temperatura ambiente, alimentando esse fermento. Cresceu o alimento, cresceu o alimento, crescia o alimento, até ele ficar forte, viçoso, vigoroso de novo, ter tempo de resposta, ter atividade. Eu vejo que ele cresce, que ele fica bolhoso, fica parecendo uma mousse quando eu alimento. Isso porque eu trabalho com fermento líquido, eu trabalho com um fermento com 100% de hidratação. Então, no meu caso, ele fica com esse aspecto, fica com essa aparência. Isso é indício de um fermento forte. A força do fermento não tem nada a ver com a quantidade de alimento. Num fermento 1,2,2 não é mais forte que um fermento 1,1,1. Um fermento 1,3,3 não é mais forte que um fermento 1,2,2. Um fermento 1,1,1, 1,2,2, 1,3,3, 1,4,4 é o mesmo fermento. A única diferença é que eu parto de uma carga microbiana, que é 1, e coloco uma parte de alimento, uma parte de água. Eu tenho uma parte para cada grama de farinha, eu tenho 1 grama de água. Ele está a 100% de concentração. Um fermento 1,2,2, para essa mesma carga microbiana, eu coloquei 2 partes de farinha, coloquei 2 partes de água.
Para cada parte de farinha, eu continuo tendo uma parte de água. Isso continua sendo um fermento a 100%, só que tem uma quantidade maior para a mesma carga microbiana, o que significa que essa carga microbiana vai levar mais tempo em processar essa comida que eu dei, esse alimento que eu dei. Então, a diferença do 111 é que ele processa isso mais rápido. 122, eu tenho o dobro de alimento para essa mesma carga, então ele vai processar isso aqui mais lento. 133, a mesma coisa, a proporção está mantida. Para cada parte de farinha, eu tenho uma parte de água correspondente. Ele continua sendo um fermento a 100%. O 100% é sempre a minha referência, a minha farinha. Se eu tenho 30 gramas de farinha e coloquei 30 gramas de água, eu tenho um fermento a 100% de hidratação. Tá? A diferença é que para essa carga microbiana, eu coloquei 3 vezes a quantidade de farinha, 3 vezes a quantidade de água. Então, ele vai levar muito mais tempo para processar tudo isso daqui. Essa é a única diferença que existe entre eles. Não existe diferença de concentração. A concentração ali é 100% de hidratação. O que existe ali é o fator tempo. Tempo para quê? Para que essa carga microbiana inicial processe essa quantidade de farinha e água que eu coloquei. Essa é a única diferença entre eles. Então, pensa assim, mantenha o meu fermento sempre na geladeira, vai chegar uma hora em que essas bactérias, essas leveduras ficam desequilibradas ali. Então, eu preciso fazer o quê? Tirar da minha geladeira e dar uma fortalecida nele. Fortaleço alimentando várias vezes em sequência. Isso é o que eu faço. Quando eu mantenho ele constantemente em geladeira, ele começa a enfraquecer. Isso é um fermento fraco, um fermento que já não reage da mesma forma como um fermento que está ali vigoroso, sempre sendo alimentado, sempre sendo trabalhado. Então, de vez em quando, você precisa revigorar o seu fermento. Não confunda força de fermento com quantidade de farinha e água. São duas coisas completamente diferentes. Um fermento forte é um fermento que responde, independente da quantidade de farinha e água. Quantidade de farinha e água só vai definir quanto tempo essa carga microbiana vai levar para se reproduzir, para crescer e fermentar. Mais alimento, mais tempo. Menos alimento, menos tempo. É mais ou menos por aí. Isso tudo eu explico super detalhado e faço cálculos até cansar com os meus alunos em aula. Beijo para vocês.